Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, é um prazer recebê-los. É um prazer encontrar todos vocês aqui, Gabriel, Paula Alexandrina, um prazer estivemos a semana passada em Morrinhos, a Betânia. Ministro Breno, que prazer encontrá-lo aqui, ministro, seja sempre muito bem-vindo, tá? Você sabe o quanto eu sou um seu admirador. Trabalhei como seu auxiliar por algum tempo em Goiânia. Parte daquilo que eu sei, que eu conheço, devo muito a você, ministro Breno. Seja bem-vindo e agradeço pelo prestígio. Léo, Marcelo, Roberta, Moraes, é um prazer recebê-los. Essa live, pessoal, faz parte de um projeto que nós temos, um projeto de divulgação do conhecimento relativo aos honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Meu nome é Radson Rangel, sou juiz do trabalho há 25 anos e nos últimos 3 anos eu tenho pesquisado de forma bastante profunda o tema sobre os honorários sucumbenciais no processo do trabalho. Até porque esse tema é um tema extremamente importante e que chegou para nós em 2017 e eu posso dizer para vocês, nós não estávamos preparados para esse tema. Doutora Elaine, seja bem-vinda, boa noite. Doutora Elaine, advogada de Brasília, atua eminentemente na área de LGPD, a área de direito digital, sejam todos muito bem-vindos, doutora Nilda. E como eu estava falando para vocês, o tema de honorários advocatícios tem nos despertado, nos desafiado sobre inúmeras questões. E essa é uma live especial porque eu pretendo apresentar respostas a diversas perguntas que foram formuladas, tanto na live que eu tive na terça-feira com o professor Fabiano Coelho, uma live excepcional, com uma participação maciça, e tudo que a gente faz com o Fabiano, vocês sabem muito bem, é uma pessoa sensacional, uma pessoa fenomenal na divulgação do conhecimento, né? E houve uma participação maciça e, consequentemente, a formulação de um número grande de indagações, de perguntas. E essas perguntas se dividiram em 2 focos, um sobre a assistência judiciária, a gratuidade da justiça, que são institutos diversos, e um outro foco que foram as questões sobre os honorários sucumbenciais. Nesse encontro de hoje, eu tratarei apenas daquelas questões sobre os honorários sucumbenciais, mas eu prometo que na semana que vem farei uma live especificamente para tratarmos da gratuidade da justiça, que é um outro tema também que tem nos desafiado após a Lei 13.467. Né? Então, não perco a semana que vem, eu vou apenas definir a data, talvez na quarta, talvez na quinta, em razão de uma programação que eu já tenho. Mas respondendo à primeira indagação que foi feita pelo Paulo Basílio e também pelo professor Fábio Pacheco, que é um colega nosso, né, sobre a fixação de honorários sucumbenciais na fase da execução. Afinal de contas, é possível a fixação de honorários sucumbenciais na execução trabalhista? Essa indagação decorre do fato de que a CLT ela não é clara quanto a isso. Ela não tem uma clareza na definição. Ela fala que são devidos honorários advocatícios fixados entre 5% e 15%. Boa parte da doutrina tem proposto que sejam fixados honorários sucumbenciais lá na fase de execução, à medida em que nós teremos um trabalho extra do advogado, um trabalho realizado na fase posterior àquela em que houve a identificação dos honorários sucumbenciais lá na fase de conhecimento. Ou seja, quando o juiz, na sentença ou o tribunal, nós vamos falar sobre isso, quando o tribunal aprecia o recurso, ele fixa os honorários sucumbenciais de acordo com o trabalho até então prestado. E se exige a continuidade do processo pelo descumprimento do título que ali foi
reconhecido, consequentemente teremos um trabalho a mais do advogado e até pelo princípio da causalidade, que é o princípio como critério para a fixação dos honorários advocatícios como regra, esse princípio então justificaria a fixação dos honorários executivos. Pessoalmente, eu tenho comigo que a resposta talvez deve ser encontrada na legislação. Por quê? Porque a CLT trata a execução trabalhista como uma mera fase decorrente do ajuizamento da demanda. Consequentemente, se a execução é uma mera fase e não um novo processo, consequentemente, nós teríamos uma situação em que os honorários fixados na sentença ou no acordo já contemplam a ação trabalhista, a atuação do advogado desde o seu início do ajuizamento da inicial, da contestação, até a satisfação do crédito. Então, os honorários de 5% a 15% devem contemplar toda a relação jurídica. Isso me parece que é o que foi definido pelo legislador. Me parece que se a gente fizer uma leitura da CLT, esta é a resposta que a CLT nos permite chegar. Eu concordo com isso, eu concordo com essa manifestação da CLT. Eu acho que o legislador poderia ter ido além, poderia, tal qual lá no processo comum, fixar honorários específicos para a fase de conhecimento a cargo exclusivo da parte executada, que foi a parte que deixou de cumprir o comando inserido no título judicial, e aí deu causa à instauração ou à continuidade do processo neste ponto. Todavia, essa seria a minha vontade, mas não me parece que essa seja a leitura que a CLT permite. Então, sendo objetivo, sendo mais claro, me parece que a CLT não possibilita, não permite a fixação de honorários sucumbenciais exclusivos para a fase de execução. Por que eu estou insistindo nessa situação ou nesta etapa da fase da execução? Pelo seguinte, pessoal, nós sabemos que temos um processo de execução, que ocorre nas situações de execução de título extrajudicial, que houve uma ampliação sensível. Daí, caso se instaure a execução de um título extrajudicial, deverão ser fixados honorários sucumbenciais e me parece que, neste caso, os honorários sucumbenciais devem ser aqueles mencionados na CLT, de 5% a 15%. É lógico que nós vamos ter um debate para ver se aplica ou não os percentuais fixados lá no CPC, especificamente para esta situação. Mas me parece que, neste caso, devemos aplicar os percentuais fixados na CLT. Além disso, nós temos a execução individual de uma sentença coletiva, né? Então, me parece que essa é uma hipótese também que enseja o pagamento de honorários sucumbenciais. Luiz Carlos Alencar, que teve uma participação muito ativa na live, boa noite. Uma outra questão ainda discutindo honorários na fase de execução é justamente sobre os processos incidentais ou os incidentes processuais. Doutor Oswaldo, Vera, Priscila, Alvarenga, sejam todos bem-vindos, doutor Wesley, Paulo Vitor, Luana, Xande Barreto. Isso mesmo, doutor Luiz, quem sabe a jurisprudência possa caminhar no sentido de alterar o cenário que outrora eu mencionei a todos. Embora me pareça, como eu disse, que a resposta da legislação ela não permita. Mas nós sabemos que a jurisprudência ela pode identificar muitas vezes princípios não expressos, situações não expressamente contempladas ou situações que ensejem um tratamento diverso, e nós podemos chegar a uma sistemática que
possibilite a fixação de honorários exclusivamente para a fase de execução. Mas como eu estava falando para vocês também, um outro tema que tange isso que nós estamos agora tratando é justamente a situação dos honorários sucumbenciais nos processos incidentes, embargos de terceiro. Eu já falei algumas vezes aqui que os embargos de terceiro não são um incidente processual. Os embargos de terceiro ampliam o objeto em conhecimento, são uma nova ação, tanto é que enseja a formação de uma coisa julgada. Lá no processo comum não há dúvida alguma de que os embargos de terceiros seriam um processo incidente. Por que incidente? Porque ele é vinculado àquele processo em que há a atuação jurisdicional que eventualmente determina a penhora de um bem em tese de um terceiro. Poderia-se falar que o artigo 896, parágrafo 2º da CLT, autorizaria a interpretação de que os embargos de terceiros seriam um mero incidente processual. Não. O parágrafo 2º do 896 fala, olha, nos processos incidentes, como os embargos de terceiro, não haverá recurso de revista na execução, né, salvo violação literal da Constituição Federal. Então, é a própria lei, a própria CLT, que fala que os honorários, que os embargos de terceiros são um processo incidental e, ao meu ver, devem ser fixados os honorários sucumbenciais. E aí, a partir desta premissa, e ainda utilizando um posicionamento do TST, no sentido de que aquelas ações cuja essência sejam tratadas pelo processo comum, os honorários devem ser aqueles fixados, estabelecidos no CPC. É exatamente isso que me parece nos embargos de terceiro, a possibilidade da fixação de honorários advocatícios, sim, com percentuais de 10% a 20%. Aí nós vamos ter que questionar sobre o princípio da causalidade para a instauração dos embargos de terceiro. Depois nós podemos, inclusive, tratar desse tema. E no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que talvez seja um tema que ainda desafia muita gente, desafia a nossa prática, né? Desafia o nosso dia a dia nos foros trabalhistas, nos escritórios de todos vocês, porque a desconsideração da personalidade jurídica é tratada ali pelo CPC, aliás, não é que seja tratada, está no CPC topograficamente no capítulo relativo à intervenção de terceiros e fala que seria um incidente ali. Mas se a gente for observar bem, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida na petição inicial. Opa, isso aí já tem que acender uma luz. Se a desconsideração pode ser proposta na petição inicial, então não é algo meramente incidental, não um incidente, algo curto. Isso já revela que se trata de uma ação, trata-se de uma demanda. Mas mais do que isso, o CPC afirma que a petição inicial da desconsideração da personalidade jurídica deve atender os requisitos de uma petição inicial, de uma demanda. Não tenho dúvida alguma de que a desconsideração da personalidade jurídica seja uma ação autônoma, ainda que vinculada incidentalmente ao processo de execução trabalhista. E, consequentemente, também devemos fixar honorários advocatícios na desconsideração da personalidade jurídica. Eu reconheço que esse é um tema bastante polêmico, que os tribunais têm recusado a fixação de honorários sucumbenciais, seja nos embargos de terceiro, seja na desconsideração da personalidade jurídica, sob o pressuposto que seriam meramente incidentes. Mas se em ambos esses procedimentos nós temos a possibilidade da constituição de uma coisa julgada,
Se há necessidade de atender aos requisitos de uma petição inicial, não há dúvida alguma de que ali efetivamente nós temos uma demanda autônoma e nós temos um processo incidental com aptidão registro para a fixação de honorários sucumbenciais. Nisso, Luiz Carlos, eu acho que a jurisprudência tem um papel muito importante. Doutora Elisângela, doutora Marília, Adenir, como vai? Rosemary, André, doutor Oswaldo, sempre um prazer. Doutora Mércia, é um prazer. Priscila. É um prazer também receber o prestígio dos notáveis, todos vocês são notáveis. Há uma outra pergunta, que foi o Davi, na live de anteontem, e também o professor Fábio Pacheco, que formulou essa indagação, se existe a possibilidade da fixação de honorários recursais à medida em que a CLT não trata do tema. Vejamos só. A CLT ela determina que são fixados honorários de 5% a 15%. E como eu mencionei quando eu tratei lá dos honorários na fase de execução, ela os fixa para toda a relação processual, a reclamação trabalhista, do seu início até o seu fim. Daí, ela não excluiu a fixação de honorários para a fase recursal. E mais do que isso, as razões que justificam a fixação dos honorários recursais lá no processo comum também se fazem presente aqui. Quais são essas razões? O trabalho posterior prestado pelo advogado. O trabalho que o advogado realiza após a fixação dos honorários, lá na sentença, quando o juiz de primeiro grau aqui da vara fixa os honorários, ele faz uma análise do trabalho realizado até aquele momento. Ele não pode fazer aquilo que o professor Youssef Said Carrali menciona na sua obra, né? Afinal de contas, a obra ainda está aqui, apesar do falecimento do professor Carrali. Ele menciona, o juiz não pode fazer um exercício de futurologia, imaginando que vai haver um recurso e qual seria o trabalho prestado pelo advogado nesse recurso. Não. O juiz tem que analisar o filme que se desenvolveu perante ele, até naquele momento, né? Daí, o juiz vai fixar os honorários em relação à atividade, ao trabalho prestado até aquele momento. Mas temos o desenvolvimento de um trabalho posterior do advogado. E esse trabalho posterior do advogado, ele deve ser remunerado. Mas, professor, o senhor não está aqui sendo contraditório com o que falou acerca da execução? Vejamos, quando eu falei sobre a fase de execução, eu disse que eu entendo que deveria haver, sim, essa remuneração do advogado pelo trabalho realizado na fase de execução. Porém, o que eu disse é que a leitura da CLT não viabiliza, pelo menos para mim, essa interpretação. Agora, quanto aos honorários recursais, a CLT em momento algum veda. Daí, esse fundamento presente lá também está presente aqui. E nós temos um outro fundamento, que é o caráter dissuasório dos honorários recursais. Afinal de contas, e isso é importante que a gente observe, os honorários recursais devem ser pagos se mantida a decisão de primeiro grau. Ou seja, vencido em primeiro, recorre e aí se nega provimento ao recurso, teremos a elevação dos honorários advocatícios com os honorários recursais. Por que você está falando isso, professor? Porque o CPC fala o seguinte, majorará os honorários fixados. Ou seja, tem como pressuposto que houve a condenação da parte no grau anterior, na instância anterior, e foi mantida essa situação processual. Tá? Eu sei que tem parte da doutrina que fala que em qualquer circunstância, em qualquer situação, deveria haver a fixação dos honorários recursais. Os honorários recursais merecem uma live, merecem um encontro à parte para discutirmos
Quais são as hipóteses, em que tipos de recursos, quais são exatamente os seus pressupostos, quais são os percentuais que o tribunal pode atuar, pode fixar a título de honorários recursais. Né? Vamos ver se a gente consegue um tempo para fazer uma live nesse sentido. A Maria Catarina fez uma pergunta, pessoal, extremamente interessante. O juiz reconheceu, fixou os honorários advocatícios, honorários sucumbenciais, condenou a parte reclamada ao pagamento de 10%, 12%, 12,5% a título de honorários sucumbenciais. Transitou em julgado aquela decisão, ou seja, restou constituído o título executivo que fixa os honorários recursais, mas na liquidação, na apuração do quanto, houve uma omissão da parte credora, houve uma omissão da parte executada, devedora, houve uma omissão por parte do juiz. E aí ela pergunta, cálculos da reclamada, não constam os honorários, o reclamante não impugnou e o juiz homologou. O reclamante, após receber, peticiona cobrando os honorários por erro material. Nessa pergunta, que parece ser uma pergunta relativamente tranquila, nós temos aqui, Maria Catarina, diversas situações que envolvem desde legitimidade para a execução, como também, Kelly, como também a discussão sobre a preclusão quanto à conta. Bem, nós tivemos uma inovação sensível na fase de execução, estabelecida lá pela Lei 13.467, no sentido de que caberá a parte impugnar a conta apresentada sob pena de preclusão. A grande discussão em relação a isso é qual que é o alcance dessa impugnação e, especialmente, qual que é o alcance da omissão e, consequentemente, gerar a preclusão. Por quê? Porque a depender do que a gente afirmar, a depender da compreensão dos tribunais sobre o que deve ser impugnado, pode, em algumas situações, haver uma violação expressa ao título executivo. Né? Então, me parece que quando o artigo, o parágrafo 2º do artigo 879 estabelece que deverá a parte, após tornada a conta líquida, no prazo de 8 dias, apresentar sua impugnação, isso diz respeito àquelas questões que são passíveis de uma controvérsia. Aquilo que o título executivo tiver expressamente definido, não me parece que sejam cobertos por essa preclusão. Porque, senão, nós teremos uma violação a um outro princípio, que é o princípio da fidelidade, em razão do qual, na liquidação, não poderá haver inovação em relação ao título executivo. Então, Maria Catarina, me parece que neste caso não ocorre a preclusão, tá? Me parece. Agora, nós temos uma outra indagação quanto à legitimidade, porque você formulou na sua questão o seguinte: o reclamante, após receber, peticiona cobrando os honorários que não foram incluídos em razão de erro material. Será que o reclamante tem a legitimidade ativa, Bruna, para postular a execução? Por que eu falo isso? Caro Guilherme, é um prazer encontrar você aqui. Dr. Wesley, mais uma vez. Dr. Diego, é um prazer. Será que o reclamante possui a legitimidade ativa para requerer a
execução. Se não tivesse acontecido esse vício, não tenho dúvida alguma de que ele detém essa legitimidade à medida em que ele iria postular a execução de seu crédito, os créditos trabalhistas que lhe foram reconhecidos. Temos lá horas extras, temos lá outras parcelas e também os honorários advocatícios. Cabe a ele formular o pedido de execução, né? A não ser que haja, que existam parcelas de natureza previdenciária, porque aí nessa hipótese o juiz trabalhista tem, por uma imposição constitucional, o dever de executar de ofício as contribuições previdenciárias e aí, consequentemente, ele vai movimentar também a execução dos créditos trabalhistas e a execução dos créditos do advogado. Mas não sendo essa hipótese, né? Não sendo essa hipótese, já houve o pagamento dos créditos de natureza trabalhista e já houve o pagamento, o recolhimento dos créditos de natureza fiscal, previdenciária. Remanesce, na pergunta da Maria Catarina, apenas os honorários advocatícios que foram omitidos lá nos cálculos. O CPC fala que apenas o credor tem a possibilidade de iniciar a execução. Neste caso, o credor não é o reclamante. Neste caso, o credor é o advogado. Então, me parece, Maria Catarina e pessoal, que a legitimidade para requerer a cobrança exclusiva dos honorários advocatícios sucumbenciais seja do advogado. Haveria, então, uma ilegitimidade ativa para o reclamante. Mas eu não nego para vocês que a jurisprudência lá do STJ, a doutrina majoritária, a gente pega, por exemplo, o professor Araquém de Assis, que possui a magistral obra, Manual do Processo de Execução, eles, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, têm defendido a possibilidade da cobrança dos honorários, da execução dos honorários sucumbenciais, ainda que seja de forma exclusiva. Me parece que essa é uma construção que decorre ainda do posicionamento anterior. Eu lembro que, sob a égide do Código de 1973, nós tínhamos honorários advocatícios devidos à parte, tanto é que admitia-se a compensação, uma compensação anômala, né? E apenas naquilo que remanescesse dessa compensação era direcionado para o advogado, a despeito da Lei 8.906, no artigo 23, ter estabelecido de forma expressa que os honorários eram uma verba do advogado. Mas por uma interpretação do artigo 20 do CPC, né, a jurisprudência do STJ, então, falava que os honorários eram do advogado, mas permitia-se a compensação. Se nada sobrasse, o advogado, dessa compensação anômala, o advogado, consequentemente, nada receberia. Né? Lembro, então, a vocês, o meu posicionamento, o posicionamento que eu defendo nesta obra, honorários advocatícios, gratuidade da justiça, despesas processuais, é esse, de que apenas o advogado tem essa legitimidade para requerer a execução de seus honorários, se forem exclusivamente o que consta ou o que remanesce no título. Mas, se chegar uma petição dessa apresentada pelo Dr. Diego, pelo Dr. Oswaldo, Dr. Diogo, Golão, seja bem-vindo, Dr. Wesley, eu vou deferir o processamento. Por quê? Porque eu sei qual é o posicionamento majoritário da doutrina e o posicionamento do CPC. E nós, na jurisprudência trabalhista, estamos ainda construindo as bases dessa hermenêutica adequada. É lógico que, para a construção em sentido inverso, teria que haver decisões diferentes, mas eu também tenho muito receio da jurisprudência defensiva, que é ao contrário do que muita gente fala, não se aplica exclusivamente aos recursos, mas no acesso ao judiciário, né?
Ana Paula, Nilda, Rodrigo, seja bem-vindo. Aline, Larissa, Lucilane, Natália, Ana Carol. O Luiz Alencar fez uma indagação. No pagamento em parcela única, não teria que constar a redução dos honorários sucumbenciais? Vou contextualizar. Nas hipóteses de responsabilidade civil, especialmente em razão de acidente do trabalho, quando o trabalhador sobrevive, porque, segundo o entendimento do professor Sebastião Geraldo, e a jurisprudência trabalhista caminha nesse sentido a partir dessas lições dele, essa possibilidade prevista no parágrafo 1 do artigo 950 é assegurada apenas à vítima. Tanto que, se houver o falecimento, os dependentes vão receber apenas o pensionamento, pelos critérios que forem estabelecidos pelo juiz. Tá? Mas se for a vítima, ela poderá receber os honorários, receber a pensão em uma parcela única. Então ele ainda tem uma sobrevida, uma expectativa de vida, depende de qual vai ser o parâmetro utilizado pelo julgador ali, de 50 anos. O juiz, então, vai determinar que haja o pagamento em uma parcela única de todo o valor que seria devido por aquela sobrevida. Mas como um critério de justiça para evitar um enriquecimento ilícito, tem-se adotado a figura de um determinado redutor, cujos parâmetros têm variado. Ou seja, a vítima vai receber aquele valor, mas em uma parcela única, mas em um valor menor do que se ele aguardasse 50 anos para receber em pensão. O CPC estabelece que nessas hipóteses de responsabilidade civil com o pensionamento, os honorários devem ser pagos sobre as 12 parcelas vencidas e sobre tudo que já venceu. Sobre tudo que já venceu, nós não temos dúvida alguma, porque afinal de contas já constituiu. Mas o CPC ele é expresso em relação às parcelas vencidas e estabelece o parâmetro de 12 vezes. Quando se antecipa e se paga uma parcela única, então nós não teremos condições de apurar mensalmente ali. Daí se indaga: os honorários advocatícios deverão ser pagos sobre os 12 meses já com o redutor ou sem o redutor? Nesse caso, não tenho dúvida alguma de afirmar que os honorários advocatícios devem ser pagos sobre 12 parcelas sem o redutor. Porque se aplicarmos o redutor, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar provocando um prejuízo para o advogado. Afinal de contas, se houvesse o pagamento de forma pensionada, ele iria receber 12 vezes 100. Agora, porque houve a antecipação, o pagamento de forma única para a vítima, e, por exemplo, uma redução para 60%, ele iria receber 12 vezes 60. Ora, ele está sofrendo um prejuízo quanto aos seus honorários sucumbenciais e estaria havendo um benefício exclusivo ao devedor. Daí não me parece que essa interpretação que aplica o redutor também para os honorários advocatícios seja uma interpretação adequada, seja uma interpretação que corresponda àquilo que a legislação pretende, que é estabelecer uma proteção para a vítima, possibilitando a satisfação em um valor maior. Naquele momento ali, ele possa utilizar aquele valor recebido em um montante da melhor forma, inclusive para atenuar o seu dano, e também uma consequência para o devedor. Nós não podemos esquecer, pessoal, que
a legislação sobre a responsabilidade civil, ela tem os olhos voltados para a tutela da vítima. A legislação relativa à responsabilidade civil não tem os olhos voltados para a posição do causador do ilícito quando presentes os elementos da responsabilidade civil. Se tivermos um nexo de causalidade, se tivermos presentes a culpa, quando ela for exigida, os olhos da responsabilidade civil se voltam para a vítima. E neste caso, a atuação do advogado da vítima, ela é vinculada à condição da vítima. Daí não pode haver essa redução também sobre os honorários fixados em relação a essas parcelas. Beatriz, Vitor Ranieri, Mábia, um prazer encontrar vocês. Professor Leandro, como vai? Prazer. Marcos, Daniel, lá de São Carlos. Obrigado, Leandro. Dr. Tony é um competente advogado aqui de Itumbiara, que atua muito na área sindical. Sejam todos bem-vindos. Professor Guilherme, é um prazer encontrá-lo aqui. A doutora Mércia menciona que eu, como advogada de reclamada, estou cheia de crédito, mas não recebo. Doutora Mércia, essa é mesmo uma dificuldade, especialmente dos advogados da parte reclamada, principalmente a partir da decisão tomada pelo STF na DI 5766. Qual seria o alcance, né, dessa decisão? Em que hipótese seria possível superarmos ou levantarmos a gratuidade da justiça que foi estabelecida, foi reconhecida pelo juiz? Eu queria convidar, pessoal, todos para, na próxima semana, na quarta ou na quinta, eu ainda estou definindo, para participar de uma live exclusiva sobre a gratuidade da justiça. Doutora Mercê, eu vou tratar desse tema. Esse é um enfoque que eu acho que é necessário que a gente tenha também, né? Qual foi o alcance? Quais são as consequências daquela decisão? Quais são os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça? De que forma que o credor, no caso a doutora Mercê e todos os advogados, podem demonstrar a superação ou atendimento dos requisitos que importam em denegação em afastamento ou superação da gratuidade da justiça. Fica aqui o convite a todos. O Paulo Basile faz uma pergunta: os honorários advocatícios podem ser majorados após a fase de conhecimento? Né? Nós vamos ter a resposta a essa indagação, Paulo, quando a gente analisa se essa fase de conhecimento encerrou a discussão e aí nós instauramos a fase de execução. Nesse caso, o título executivo ele já foi formado. E aí, então, doutor Délio, doutora Aparecida, doutor Luiz, não é possível, porque nós já temos a configuração do montante do débito. E sobre os honorários de sucumbência na fase de execução, empresa resistente, o que você entende para esses casos? Olha que maravilha, a Marta Wright, lá dos Estados Unidos, a Natália Arruda também, lá dos Estados Unidos, nos prestigiam, Marise. Tá? Foi formulada LXS Advocacia. Nós temos, então, a definição dos honorários sucumbenciais, transitou em julgado, definido qual é o montante dos honorários. Começamos a execução, e eu mencionei para vocês que não me parece que haja postulado a fixação dos honorários para a fase de execução. Mas e nesse caso em que a empresa resiste de todas as formas ao cumprimento do título? Me parece que nessa situação, a depender do comportamento da
executada, pode atrair, Laisla, pode atrair a fixação de consequências, mas pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. Tá? Mas por esse comportamento específico, não apenas a fixação de honorários pela resistência. Né? E aí é importante a gente se atentar a isso. Por quê? Porque os honorários de sucumbência vão ser destinados ao advogado. Ao passo que as consequências pela prática de atos atentatórios à dignidade da justiça ou serão para a parte ou, eventualmente, em determinadas circunstâncias, para a União Federal responsável pelo serviço jurisdicional responsável pela solução dos conflitos trabalhistas. A doutora Mércia faz a seguinte observação: um juiz na sentença condenou o reclamante a honorários, porém vindo a pagar somente quando estivesse ganhando 150 salários mínimos. Doutora Mércia, esse posicionamento contido nessa sentença aí, me parece que segue o critério estabelecido lá na Lei 11.101, que é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, em que os créditos acima desse valor perderiam a característica de créditos com maior proteção, ou créditos privilegiados ou créditos que vão receber em primeiro lugar, juntamente com os créditos decorrentes de um acidente do trabalho, que aí não existe essa limitação. Né? Qual é o raciocínio do juiz, imagino eu, neste julgamento? Olha, se a legislação estabelece 150 salários mínimos para que se altere a natureza jurídica desse crédito, então apenas nos valores percebidos além desse limite é que não necessitariam contar com essa tutela. É um raciocínio. Eu, pessoalmente, acho muito elevado e eu adotava, Bruna, Wendel, Dr. Frederico, um prazer receber o Dr. Frederico, Márcio, eu adotava aquilo que o CPC estabelecia para a proteção à impenhorabilidade do salário, que são 50 salários mínimos. Né? Daí, nas minhas sentenças, eu sempre falava, olha, reserva-se para o credor o valor até 50 salários mínimos, para o credor trabalhista o valor até 50 salários mínimos, e no que remanescer, no que sobejar, conforme parágrafo 2º do artigo 833 do CPC, é possível sim haver a retenção para fazer o pagamento ao credor advogado. Altair, seja bem-vindo, Faculdade Esper também, Ronaldo Machado, sejam todos bem-vindos. Mas esse posicionamento meu era sempre reformado no âmbito do TRT. Qual que era o fundamento do TRT? Olha, a CLT não estabeleceu nenhuma limitação. E eu reconheço que a CLT não estabeleceu nenhuma limitação. Mas ela também não vedou que fossem utilizados, doutora Sabrina, fossem utilizados critérios fixados em outra legislação. Lembram lá do artigo 769 da CLT? A integração? Não há uma omissão. Aliás, havia uma omissão, não contemplava. E não há uma incompatibilidade. Consequentemente, era possível sim a aplicação desse critério. Aliás, é extremamente compatível esse critério, porque busca tutelar um crédito de idêntica natureza. Mas eu confesso para vocês que não era esse o posicionamento do TRT, que volta e meia reformava essa decisão. Pelo posicionamento agora lá do STF, na ADI 5766, não podemos reter valores automaticamente no processo, contrariamente àquilo que acontecia. Teremos que identificar uma mudança na capacidade econômica do outrora
beneficiário da gratuidade da justiça. A grande dúvida, e talvez eu fale isso nessa live que eu estou prometendo, a grande dúvida é, essa modificação pode ser identificada no próprio processo ou tem que ser fora do processo? Né? Vocês lembram que a 13.467 fala, ó, mesmo neste processo ou em outro processo. O STF também nessa linha, o TST e agora os TRTs, parecem caminhar no sentido de não admitir essa identificação no próprio processo. Parece. Mas aí nós vamos trabalhar isso nessa próxima live. Tá? É um prazer receber você, Ronaldo. Tá? Sinta-se à vontade para formular as indagações. Me parece ainda, respondendo àquela indagação da doutora, aquela observação da doutora Mércia, que aquele critério adotado proposto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, de assegurar pelo menos o valor equivalente ao teto da Previdência, o critério em si, ou a ideia em si, era razoável, inclusive caminhava no sentido daquilo que eu estava propondo. O que me pareceu é que o sarrafo, o limite por ele proposto era muito baixo. Afinal de contas, 5, 6, 7 mil reais, infelizmente, não altera a situação financeira de ninguém. Talvez 50 salários mínimos altere, talvez não. Mas nós tínhamos esse critério fixado em lei. E aí me parece que se fizéssemos um juízo de proporcionalidade entre o interesse do credor trabalhista e o interesse do credor advogado, nós teríamos condições de fazer essa ponderação e chegar àquela consequência, aquele teor que eu mencionei para vocês. Não foi o que prevaleceu, como eu lhes falei, e remanescem diversas dúvidas. Dr. Carlos é advogado lá em Quirinópolis. Na próxima semana eu estarei fazendo o lançamento presencial em Quirinópolis. Será um prazer retornar à cidade de Quirinópolis. Eu que nos idos de 2011, quando foi criado o posto avançado de Quirinópolis, ele era vinculado à vara do trabalho de Itumbiara. Eu, como então titular da única vara, respondia por aquele posto. Será um prazer encontrar a todos os advogados lá em Quirinópolis, Dr. Carlos também. Pessoal, eu fico à vontade, caso vocês queiram formular mais alguma pergunta. Nós já estamos encerrando, já são 7h49 aqui. De toda forma, eu farei novas lives para responder a questões, a perguntas. Ficarei extremamente satisfeito se vocês puderem enviar, porque eu acho que dá uma dinamicidade. E mais do que isso, a gente consegue atender, consegue responder, consegue possibilitar e consegue sanar aquelas dúvidas que os advogados possuem. Porque, afinal de contas, esse tema dos honorários advocatícios é um tema que nós, juízes, devemos ter uma atenção para, ao analisar lá como um capítulo da sentença, porque, afinal de contas, a legislação assim nos estabelece e é também a remuneração ao advogado, mas é um tema que interessa substancialmente ao advogado. Porque, afinal de contas, é aquilo que a legislação, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, estabelece. Os honorários advocatícios possuem um caráter alimentar. Eles visam a retribuir o trabalho realizado pelo advogado. Eles decorrem do serviço prestado pelo advogado no processo. Daí é necessário que se conte com toda a tutela jurídica, que nós temos mecanismos no ordenamento jurídico da proteção, com os seus limites, né, logicamente estabelecidos, mas conte também com a atenção do advogado para a sua fixação, seja exigindo do juiz uma análise adequada da atuação no processo, seja também
conhecendo os processos em que esses honorários devem ser fixados e conhecendo os processos em que a sistemática relativa aos honorários advocatícios não é exatamente aquela sistemática estabelecida no processo do trabalho, tá? No direito processual do trabalho. Porque eu acho que tendo o advogado esse conhecimento, essa compreensão, ele procurará obter a solução mais adequada para o crédito que é dele, para o crédito que retribui o serviço dele, a atuação dele ali no processo. Quais são os parâmetros, quais são os critérios que o juiz utiliza para chegar àquele montante? Eu tenho falado muito isso, pessoal, que honorários advocatícios interessam para o juiz. Interessam, mas interessam mais ainda, como o próprio nome fala, para o advogado. É esse o convite que eu faço a todos, que os advogados possam conhecer mais sobre esse tema, possam aprofundar mais sobre esse tema, para que aí nós possamos, doutor Frederico está lá em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, que maravilha, é uma audiência tão prestigiada assim. Como eu estava falando para vocês, que o advogado possa defender um crédito que, em sua essência, Yara, busca retribuir o seu trabalho e dar-lhe a dignidade. Dar a dignidade ao advogado. Porque, afinal de contas, nós estamos todos numa comunidade de trabalho, ainda que certa corrente jurídica entenda que no processo não haveria essa comunidade, mas eu acho que, especialmente nesse ponto, nós temos uma comunidade e devemos sim retribuir de forma digna os integrantes dessa atuação, os integrantes dessa atividade. Hugo, Érica, é um prazer receber a todos. Bem, pessoal, o professor Guilherme está lá em Juiz de Fora. É um prazer, eu fico muito feliz quando a gente tem também essa ampliação. Fico muito feliz quando os advogados, o pessoal daqui de Tumbiara, daqui de Goiás se fazem presentes, e fico feliz também quando nós temos assistência de outros lugares, porque a ideia é justamente isso, professor Guilherme, Cleide, divulgarmos, ampliarmos o conhecimento sobre esse tema. Se eu puder colaborar para este ponto, eu vou ficar extremamente feliz, extremamente grato. Pessoal, como eu estava falando para vocês, olha só, a Luzinete lá de Porto Velho, né? Nós temos em pontos extremos do nosso grande Brasil. Que maravilha! Como eu estava falando para vocês, esse é um projeto em que eu pretendo, estou trazendo informações sobre os honorários sucumbenciais. É um projeto em que eu busco ampliar o conhecimento de todos vocês sobre esse tema. Como eu disse logo no início dessa live, que me tomou 3 anos, foram 3 anos em que eu me dediquei. Olha só, o Ronaldo, lá de Dois Irmãos, estou falando que a gente está nos pontos extremos do Brasil, muito obrigado. Me exigiu uma pesquisa por cerca de 3 anos, praticamente exclusiva, quanto a esse tema. Então, foi uma pesquisa profunda, foi uma pesquisa bastante ampla, e eu quero dividir com vocês um pouco mais sobre isso. Tá? Muito obrigado a todos que estiveram presentes até agora, pelas participações. Convido vocês para que na próxima semana participem, assistam a uma nova live em que eu vou tratar agora sobre o tema da gratuidade da justiça, que tem tudo a ver com os honorários, como a gente mencionou aqui, que tem tudo a ver também sobre o livro, que foi um dos capítulos que eu escrevi para essa obra. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite. Tenham um ótimo descanso. E lembrem, aprofundarmos, conhecermos sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, nós estaremos aprofundando e conhecendo pontos, aspectos e realçando a importância dessa parcela e, mais do que isso, conferindo dignidade ao trabalho do advogado. Muito obrigado, uma boa noite, até mais.
Que legal.